As pessoas só percebem o valor do que têm quando já não o têm. E aí, já é tarde demais. Meus amigos, já repararam como algumas pessoas só começam a sentir a vossa falta quando vocês deixam de se importar? É como se elas achassem que vocês vão estar sempre lá, à espera, prontos para continuar de onde elas pararam. Mas no momento em que você realmente segue em frente, no momento em que você para de perseguir algo, tudo muda. Pânico, arrependimento, desespero. De repente, elas se esforçam para te trazer de volta, e adivinhem, é aí que você sabe que venceu. Antes de continuarmos, cliquem no botão curtir e inscrevam-se, porque o que estou prestes a dizer vai mudar toda a sua mentalidade. Você está prestes a ver as coisas de uma maneira que nunca viu antes. Fique comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma fogueira quente e brilhante em uma noite fria de inverno. Eles costumavam sentar ao seu lado, absorvendo seu calor, sentindo-se confortáveis com sua presença. Mas com o tempo, eles se tornaram descuidados. Eles presumiram que você sempre estaria lá, queimando apenas para eles. Então, eles foram embora, pensando que poderiam voltar quando quisessem. Mas quando eles voltam, esperando encontrar a mesma fogueira quente, eles se deparam com algo que nunca imaginaram. A fogueira se foi. Sem brasas, sem calor, nada. Eles estendem as mãos, mas só encontram ar frio. É aí que eles percebem. Eles perderam algo que achavam garantido. É exatamente isso que acontece quando você segue em frente, quando você para de esperar, quando você para de ter esperança, quando você percebe que seu valor nunca esteve ligado à presença deles. Você não precisa deles. Eles precisam de você. E no momento em que percebem isso, entram em pânico e fazem tudo o que podem para voltar. Mensagens repentinas, desculpas falsas, pequenas migalhas para ver se você vai morder a isca. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Eles não estão voltando porque amam você. Estão voltando porque perderam o controle. As pessoas querem o que não podem ter. É da natureza humana. No momento em que sentem que você está realmente se afastando, o ego deles entra em ação. Eles começam a reviver memórias, se perguntando se cometeram um erro, se convencendo de que precisam reconquistar você, não porque te amam, mas porque odeiam perder. E é aí que a maioria das pessoas cai na armadilha. Elas confundem esse pânico com amor. Não é amor, é possessão. Pense nisso assim. Você já viu uma criança ignorar um brinquedo até que outra criança o pega? De repente, é o brinquedo favorito dela no mundo. Ela faz birra, tenta pegá-lo, jura que ele significa tudo para ela, mas assim que o recupera, ele volta a ser esquecido. É exatamente assim que algumas pessoas tratam você. Elas não querem você, só não querem perder você. E quando você entende isso, você para de cair nos truques delas, para de se sentir culpado por ir embora. Você para de acreditar na farsa. Desculpas, a nostalgia repentina, as pequenas mensagens de "sinto sua falta". Você vê através de tudo isso porque a verdade é que, se elas realmente valorizassem você, nunca teriam se colocado em uma posição de perdê-lo. O amor verdadeiro não te dá como certo. O amor verdadeiro não acorda só quando sente falta. Você percebe tudo isso porque a verdade é que, se eles realmente te valorizassem, nunca teriam se colocado em uma posição de te perder. O amor verdadeiro não te dá como certo. O amor verdadeiro não acorda só quando sente sua ausência. Então, o que você faz? Você continua andando, não olha para trás, não abaixa seus padrões, não dá a eles a satisfação de saber que ainda tem controle sobre você. Em vez disso, você se levanta, assume seu poder, se torna a pessoa que sempre foi destinada a ser: inabalável, intocável, imparável. E isso, meus amigos, é o que mais os deixa em pânico, porque nada é mais assustador do que perder alguém que não quer mais ser encontrado.
Deixe isso nos comentários. Eu segui em frente. Agora eles perseguem, escrevem, reivindicam, sentem, e se essa mensagem tocou você, se você está pronto para assumir o seu poder, clique no botão curtir e inscreva-se. Fique comigo, porque estamos apenas começando. O choque da percepção os atinge tarde demais. O arrependimento é um professor cruel. Ele aparece quando a lição já acabou. Você já percebeu como as pessoas só começam a valorizar algo depois de perdê-lo? É como se elas presumissem que as coisas sempre permanecerão as mesmas, que as pessoas sempre estarão esperando, sempre estarão disponíveis. Mas a segunda realidade as atinge em cheio, no momento em que percebem que você não está mais onde elas te deixaram. Algo dentro delas muda. Pânico, medo, desespero. E é aí que o arrependimento se instala. Imagine o seguinte: alguém entra em uma joalheria, pega um lindo diamante, examina-o, mas depois o coloca de volta no lugar. Eles acham que ele ainda estará lá mais tarde, que ninguém mais reconhecerá seu valor. Então, eles se distraem com pedras mais baratas, acreditando que têm todo o tempo do mundo. Mas, quando voltam, o diamante se foi, vendido, levado por alguém que viu seu valor. Imediatamente, eles ficam ali olhando para o espaço vazio, com o coração afundando, as mãos suadas, a mente acelerada. É exatamente isso que está acontecendo com eles agora. Eles achavam que tinham te entendido. Achavam que você sempre estaria ao alcance deles. Eles achavam que podiam entrar e sair da sua vida quando quisessem. E por um tempo, eles podem ter estado certos. Mas agora não mais. Agora você mudou. Você cresceu. Você não está mais parado no mesmo lugar, esperando que eles voltem. E essa percepção está consumindo-os. Eles começam a questionar tudo. Eu cometi um erro? Por que eles não se importam mais? Eles estão realmente seguindo em frente? Eles navegam pelas suas redes sociais, verificando suas postagens, assistindo às suas histórias, procurando algum sinal de que você ainda está agarrado a eles. Mas tudo o que vem é você prosperando sem se importar, intocável. É aí que o medo bate, porque aqui está uma verdade que a maioria das pessoas não quer admitir. Perder alguém que ainda te quer é uma coisa, mas perder alguém que superou você, isso é um pesadelo. E é exatamente isso que está acontecendo com eles. Elas sentem a mudança de energia, a ausência onde antes havia sua presença e, de repente, todas as coisas que elas davam como certas, as mensagens, a paciência, o amor, desapareceram. No começo, elas tentam negar. Dizem a si mesmas que é só um fim de relações públicas, que elas vão voltar. Mas, com o passar do tempo, essa confiança se transforma em dúvida. A dúvida se transforma em arrependimento. O arrependimento se transforma em pânico. Eles achavam que estavam no controle, achavam que controlavam o jogo, mas nunca perceberam que você nunca foi quem os perseguia. Eles estavam apenas fugindo de si mesmos. E agora têm que encarar essa realidade. Veja bem, as pessoas se convencem de mentiras para tornar a vida mais fácil. Elas acreditam que você sempre estará lá, porque isso as faz se sentir seguras. Elas acham que você nunca vai seguir em frente, porque isso alimenta o ego delas. Elas presumem que você ainda as quer porque a alternativa, perceber que as perderam para sempre, é dolorosa demais para aceitar. Mas quando elas veem você realmente indo embora, quando sentem sua energia escapar de suas mãos, o mundo que construíram em suas cabeças começa a desmoronar. Elas vão tentar se convencer de que não é nada, que é só uma fase. Mas então o silêncio se prolonga, as lembranças batem mais forte, as noites ficam mais frias. É aí que eles percebem que não são mais os protagonistas da sua história e, pior ainda, não podem reescrever o passado, não podem voltar no tempo, não podem desfazer seus erros. Tudo o que podem fazer é carregar o peso de suas próprias escolhas.
Mas é aí que você entra. Esse é o momento em que a maioria das pessoas escorrega. Esse é o teste, porque quando eles finalmente entrarem em contato, quando finalmente tentarem te trazer de volta, você vai ficar tentado a responder. Você vai ouvir as palavras deles, sentir o arrependimento deles, e por um momento pode até pensar em dar outra chance. Mas lembre-se disso: se eles realmente te valorizassem, nunca teriam arriscado te perder. Você não é uma ideia secundária, não é um plano B, não é uma lição a ser aprendida por alguém. Então, meus amigos, mantenham-se firmes, continuem seguindo em frente. Deixem que eles sintam o peso das próprias escolhas. Deixem que eles fiquem com o remorso, porque no momento em que você reassumir o seu poder, no momento em que decidir que você vale a pena, isso não estará aberto à negociação. Tudo muda. Eles achavam que podiam ir e vir quando quisessem. Achavam que tinham tempo, mas o tempo acabou. Deixem isso nos comentários. Eu segui em frente. Agora eles entram em pânico. Escrevam, reivindiquem, mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo e fiquem comigo, porque a seguir vamos mergulhar no que acontece quando sua ausência se torna insuportável. Acreditem em mim, vocês não vão querer perder isso. Sua ausência se torna insuportável. O som mais alto do mundo é a ausência de alguém que antes estava sempre presente. Eles achavam que podiam ir embora e não sentir nada. Eles achavam que a vida continuaria exatamente como era, que seus dias seriam os mesmos. Suas noites continuariam quentes. Seu mundo permaneceria intocado. Mas agora algo está faltando, e não importa o que façam, não importa o quanto tentem preencher o vazio, nada parece certo. O silêncio onde antes havia sua presença. É ensurdecedor o espaço que você ocupava. Parece muito vazio. Agora. No começo, eles se distraem. Eles se mantêm ocupados, se cercam de pessoas, se lançam em novas situações, se convencem de que seguiram em frente. Eles postam coisas destinadas a mostrar ao mundo, destinadas a mostrar a você que estão bem. Mas nem eles acreditam nisso. Porque tarde da noite, quando o mundo fica quieto, quando o barulho desaparece, quando eles procuram algo familiar e não encontram nada, é aí que o peso das suas escolhas começa a pesar. É aí que a percepção bate com toda a força. Você realmente se foi. Imagine uma pessoa que nunca percebeu o zumbido de uma geladeira até que ela de repente desliga. O silêncio é chocante, antinatural, impossível de ignorar. É assim que sua ausência aparece para eles. Eles nunca apreciaram totalmente sua presença, porque achavam que era apenas parte do cenário, algo que sempre estaria lá, algo a que poderiam recorrer sempre que quisessem. Mas agora que está faltando, eles não conseguem escapar disso. Cada pequena lembrança, seu nome, uma música, um lugar, uma frase, desperta algo profundo dentro deles. E quanto mais tentam suprimir, mais alto fica. Eles vasculham mensagens antigas, procurando algo que perderam, algo que prove que você ainda se importa, algo que os tranquilize de que a porta não está totalmente fechada. Eles verificam suas redes sociais, na esperança de ver um sinal, na esperança de encontrar alguma evidência de que você ainda está esperando, de que ainda sente o que eles antes ignoravam. Mas em vez disso, eles veem você seguindo em frente. Eles veem você brilhando de maneiras que nunca esperavam. Eles veem uma versão sua que não tem mais espaço para eles, e isso dói. É aí que o arrependimento vira pânico, porque as pessoas sempre acham que têm tempo até perceberem que o tempo não espera. Eles achavam que você sempre estaria ao alcance, que mesmo que eles se afastassem, você ainda estaria no mesmo lugar. Mas agora você se foi. E o pior de tudo, você nem parece se importar. Essa indiferença, essa mudança completa de energia,
É algo para o qual elas nunca se prepararam. Isso as abala, as faz questionar tudo, porque se você não se importa mais, se você não é afetado, se você realmente deixou para trás, então talvez elas tenham perdido algo insubstituível. E esse é o pensamento que as mantém acordadas à noite. Esse é o pensamento que elas tentam abafar com distrações. Mas não importa quantas pessoas o cerquem, não importa quantas conversas vazias eles se forcem a ter, eles sentem a diferença, sentem o vazio de cada interação que não é com você. Porque a verdade é que não é qualquer pessoa que eles sentem falta, é você. A maneira como você os fazia se sentir, a energia que você trazia, a versão deles mesmos que podiam ser ao seu lado. Esse é o momento em que eles começam a questionar tudo. Elas se perguntam se cometeram um erro, se calcularam mal, se estavam muito confiantes em pensar que poderiam ir embora e voltar quando fosse conveniente, porque agora não é conveniente. Agora, o caminho de volta para você não é um simples passo. É uma jornada inteira, e elas nem sabem se têm chance de conseguir. Essa incerteza os corrói. Mas aqui está a parte mais importante. É aqui que você vence, porque seu poder nunca esteve em persegui-los, em provar seu valor, em tentar convencê-los a ficar. Seu poder estava em ir embora. Seu poder estava em escolher a si mesmo. E agora, enquanto eles ficam com seus pensamentos, enquanto relembram memórias, enquanto sentem a perda que nunca pensaram que experimentariam, você está livre. Deixe-os sentir isso. Deixe-os sentados em silêncio. Deixe-os experimentar, talvez pela primeira vez, como é realmente perder você. Porque isso não é sobre vingança, não é sobre fazê-los sofrer. É sobre entender que você nunca foi feito para ser uma segunda opção, uma alternativa, uma rede de segurança. Você sempre foi o prêmio, e agora eles têm que viver com a realidade de que o perderam. Deixe isso nos comentários. Minha ausência fala mais alto do que palavras. Escreva, assuma, deixe o mundo ver e, se você estiver pronto para assumir totalmente seu poder, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Porque a seguir, vamos mergulhar no momento. Eles começam a observar cada movimento seu, desesperados por um sinal de que ainda tem uma chance. E acredite, você vai querer ver esses três. No momento em que eles começam a te observar de perto, o maior medo não é perder alguém. É perceber que eles superaram você e não se importam mais. No começo, eles tentaram agir como se não tivessem percebido, como se sua ausência não os abalasse, como se estivessem bem sem você. Eles se convenceram de que você entraria em contato primeiro, que em algum momento você sentiria saudades deles e voltaria rastejando. Mas agora o silêncio está se prolongando demais. Sua energia não está em lugar nenhum e algo dentro deles está começando a se quebrar. Então, o que eles fazem? Eles começam a te observar, não de um jeito casual, como se fosse por acaso. Não, isso é diferente. Isso é intencional, obsessivo, desesperado, porque quando alguém perde o que antes considerava garantido, não simplesmente deixa para lá. Analisa, pensa demais, começam a procurar sinais. Imagina alguém andando por um espelho embaçado, pensando que seu reflexo sempre estará lá. Mas, à medida que a névoa se dissipa, percebem que seu reflexo não está mais olhando para trás. É nesse momento que entram em pânico. É quando as perguntas começam a encher sua mente. Será que realmente me esqueceram? Por que não estão reagindo? Será que me substituíram? E a pior de todas, será que estraguei tudo para sempre? Eles verificam suas redes sociais, talvez até de hora em hora. Eles percorrem suas fotos, suas postagens, tentando decifrar cada detalhe. Eles parecem felizes. Eles realmente estão seguindo em frente. Eles verificam quem está comentando, quem está curtindo, quem está ocupando o lugar que antes era deles. E cada vez que veem você prosperando,
algo dentro deles se contorce, porque não era assim que deveria ter sido na cabeça deles. Você deveria estar preso esperando, observando-os. Em vez disso, você deveria sentir tanta saudade que acabaria entrando em contato. Mas agora são eles que estão observando, esperando, sentindo sua falta. E essa é uma realidade para a qual eles nunca se prepararam. Eles vão tentar agir como se não estivessem afetados. Mas a verdade é que eles estão obcecados em saber se você ainda se importa. Eles precisam da certeza de que ainda têm controle sobre você, que ainda podem te trazer de volta se quiserem. Mas é aqui que você recupera seu poder. Você não dá nada a eles. Nenhuma reação, nenhuma resposta, nenhuma migalha para alimentar o ego deles. Nada. Porque, meus amigos, nada é mais poderoso do que a indiferença. As pessoas conseguem lidar com a raiva, conseguem lidar com a tristeza, mas a indiferença é algo que as abala profundamente. Faz com que se sintam invisíveis, irrelevantes, impotentes. E quando você deixa de lhes dar acesso às suas emoções, quando elas percebem que as suas ações já não o afetam, elas perdem o controle. E é aqui que elas realmente ficam incomodadas. Outra pessoa está a reparar em você agora. Talvez seja uma pessoa nova, talvez seja apenas o facto de você estar a brilhar de forma diferente. Mas uma coisa é certa, eles não são mais o centro do seu universo. E é isso que mais os incomoda. Porque perder alguém que ainda te quer é uma coisa, mas perder alguém que superou você, isso é um pesadelo. Eles começam a tentar se aproximar de pequenas maneiras, curtindo uma foto antiga, assistindo às suas histórias, talvez até enviando uma mensagem inofensiva. Ei, só para saber como você está. Mas não é inofensivo, é calculado. Eles estão tentando te fisgar. Querem ver se ainda tem influência sobre você, se você vai responder, se vai dar um sinal de que ainda são importantes. Mas você não morde a isca, porque dessa vez você percebe o jogo pelo que ele realmente é. Você vê o interesse repentino deles, não como amor, mas como medo. Medo de que eles estejam realmente perdendo você. Medo de que você não se importe mais. Medo de que eles tenham sido apenas um capítulo da sua história, não o livro inteiro. E é aí que eles realmente começam a se desmoronar. Porque as pessoas não perseguem o que já têm. Elas perseguem o que acham que estão perdendo. Mas aqui está a questão, meus amigos. Você não precisa ser perseguido. Você precisa ser valorizado. E no momento em que alguém só quer você, porque sente que você está se afastando, essa pessoa nunca realmente mereceu você. Então deixe-os observar, deixe-os se perguntar, deixe-os sentir a distância, o silêncio, a ausência da sua energia, porque foi isso que eles escolheram quando trataram você como substituível. E agora eles têm que conviver com isso. Coloque isso nos comentários. Eu não preciso ser perseguido, eu preciso ser valorizado. Escreva, assuma, deixe isso penetrar e, se você estiver pronto para abraçar totalmente o seu valor, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Porque a seguir, vamos nos aprofundar no que acontece quando o pânico deles se transforma em tentativas desesperadas de te trazer de volta. E acredite, você não vai querer perder isso. 4. O pânico se instala. Eles tentam te trazer de volta. As pessoas não entram em pânico por te perder. Elas entram em pânico por perder o controle sobre você. No começo, elas contaram a si mesmas uma história, uma pequena mentira confortável. Elas vão voltar. Elas só estão tentando parecer fortes. Elas ainda se importam. Eu sei que sim. Mas, com o passar do tempo, com o silêncio continuando, com sua energia permanecendo distante, essa história começou a desmoronar. E nada assusta mais as pessoas do que uma realidade que elas não podem controlar. Agora, o pânico se instala. E quando as pessoas entram em pânico, elas fazem uma coisa: tentam te puxar de volta.
No começo, é sutil. Uma mensagem aleatória do nada. Um like em uma postagem antiga. Talvez até um comentário que pareça inocente. Mas sejamos realistas. Não há nada de inocente nisso. Elas estão testando as águas, verificando se ainda tem acesso, vendo se a porta ainda está aberta. Mas quando você não reage da maneira que eles esperavam, quando você não pula, não responde, não alimenta o ego deles. É aí que o verdadeiro desespero se instala. Agora eles começam a aumentar a intensidade. Eles tentam jogar a carta da nostalgia. Lembra quando ficávamos acordados a noite toda conversando? Acabei de ouvir nossa música hoje e pensei em você. Eles trazem à tona velhas lembranças, esperando que você sinta algo, esperando que você volte ao passado. Mas esse passado se foi. E quando a nostalgia não funciona, eles mudam de tática, fazem-se de vítimas. De repente, eles passaram por tanta coisa, de repente a vida tem sido difícil, e eles só precisavam de alguém com quem contar. E talvez, por um momento, você sinta alguma simpatia, um lampejo do carinho antigo, uma lembrança do que já foi. Mas pare por um segundo, meus amigos, perguntem a vocês mesmos. Onde estava essa energia quando vocês precisavam deles? Onde estava esse esforço, essa urgência, quando eles ainda tinham você? Porque não se trata de sentir sua falta, mas de sentir falta do poder que tinham sobre você. Eles não querem você porque te amam. Eles querem você porque você não está mais acessível. E é isso que mais os assusta. Imagine um jogador que sempre teve a sorte do seu lado. Ele jogava de forma imprudente, achando que o jogo sempre correria a seu favor. E então, um dia, sua sorte acabou. As cartas não estavam mais a seu favor. Ele tentou apostar, mas o jogo já havia acabado. É isso que está acontecendo com ele agora. Ele jogou os dados achando que sempre poderia reconquistar você. Mas agora ele está perdendo. Então, ele tenta mais uma coisa: ciúmes. Ele posta coisas com o objetivo de provocar uma reação. Ele menciona acidentalmente alguém novo. Ele faz coisas que sabe que vão te irritar, só para ver se você vai ceder, se vai reagir, se ainda sente alguma coisa. Mas é aqui que você recupera todo o seu poder. Você não dá a ele essa satisfação, porque no momento em que você reage, no momento em que você deixa ele ver um lampejo de emoção, ele vence. Eles sabem que ainda tem controle sobre você. Eles sabem que você ainda é afetado, e se ainda podem afetá-lo, ainda podem controlá-lo. Mas, meus amigos, você não vai cair nessa desta vez, porque você percebeu o padrão, reconheceu o jogo. Você entende que o amor verdadeiro não precisa de manipulação para manter alguém por perto. O que é destinado a você vai ficar. Não porque tem medo de perder, mas porque te valoriza demais para arriscar. Então, deixe-os entrar em pânico. Deixe-os sentir o peso de suas escolhas. Deixe-os sentar no desconforto de perder o acesso a algo que pensavam que sempre poderiam ter de volta. Esse não é mais o seu fardo. A verdade é que, quando as pessoas tentam te puxar de volta, nunca é porque de repente perceberam o seu valor. É porque perceberam que você finalmente percebeu. Coloque isso nos comentários. Eles entram em pânico porque eu segui em frente. Escreva, reivindique, assuma. E se estiver pronto para permanecer no seu poder, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Porque a seguir, vamos falar sobre o que acontece quando você os ignora e por quê. Quanto mais você se afasta, mais elas te perseguem. E acredite, só vai melhorar a partir daqui. 5. Quanto mais você ignora, mais elas te perseguem. O silêncio não é vazio, é cheio das coisas que elas não querem encarar. No começo, elas se convenceram de que entrar em contato seria suficiente, que uma simples mensagem, uma pequena migalha, seria tudo o que precisavam para chamar sua atenção. Mas quando você não mordeu a isca, quando não reagiu, não se abalou,
nem mesmo reconheceu a existência deles. Algo dentro deles se quebrou, porque agora a coisa da qual eles estavam fugindo não é apenas uma possibilidade, é realidade. Você se foi e eles não têm mais controle. E é aí que a perseguição começa. Veja bem, as pessoas gostam de acreditar que são elas que mandam, que se forem embora, elas decidem quando e se vão voltar. Mas quando você se recusa a entrar no jogo, quando escolhe agir como se elas não existissem, isso cria um tipo de pânico para o qual elas não estavam preparadas. Porque agora elas têm que lidar com a única coisa que seu ego nunca levou em conta: ser irrelevante para você. Elas começam a procurar rachaduras nas suas paredes, testando novas maneiras de obter uma reação. Se as mensagens sutis não funcionarem, elas ficam mais ousadas. Uma ligação tarde da noite, um encontro acidental inesperado, um amigo casualmente mencionando o nome delas em uma conversa. Qualquer coisa para ver se você vai recuar. Porque se você recuar, se você reconhecer elas mesmo que por um segundo, isso significa que elas ainda existem no seu mundo. Isso significa que ainda tem uma chance de voltar. Mas quando você os ignora completamente, quando sua energia permanece fria, distante, intocável, é aí que eles entram em espiral. É como tentar gritar em uma sala à prova de som. Não importa o quanto gritem, nada chega até você. E esse silêncio, é insuportável. Imagina alguém tentando abrir uma porta que costumava girar livremente, só para descobrir que ela está trancada, fechada com ferrolho. No começo, eles balançam a maçaneta, depois batem, depois começam a bater com força, gritando pelas frestas, exigindo uma resposta. E quando nada acontece, quando o silêncio se prolonga, é aí que o desespero entra em ação. Porque agora eles não querem apenas voltar. A pessoa precisa voltar. Não porque ama você, não porque de repente valoriza o que tinha, mas porque não suporta saber que você realmente terminou de vez. A mente humana anseia por um encerramento. Ela consegue lidar com a perda de algo, desde que ainda haja uma porta aberta, mesmo que seja apenas uma fresta. É por isso que a maioria das pessoas responde quando um ex entra em contato. Não porque realmente querem voltar, mas porque acham que precisam encerrar as coisas de forma adequada. Mas essa é a armadilha. Porque no momento em que você dá essa resposta, essa pequena reação, você está devolvendo seu poder. E quanto mais você os ignora, mais desesperados eles ficam. Eles começam a procurar maneiras de se infiltrar no seu mundo. Amigos em comum, contas falsas, coincidências repentinas em que eles simplesmente estão no mesmo lugar que você. Qualquer coisa para forçar seu retorno. Por quê? Porque a verdade mais difícil de aceitar para eles é que você não está mais acessível. As pessoas querem o que não podem ter. É da natureza humana. E quando você ignora algo, alguém que achava que tinha poder sobre você, isso destrói o ego deles em 1000 pedaços. Eles não conseguem lidar com isso, não conseguem processar, e então se esforçam ainda mais. Perseguem mais rápido, pressionam mais. Mas é aí que você vence. Você não cede, não reconhece eles, não deixa que eles te puxem de volta para o caos emocional deles. Você permanece focado, permanece poderoso, permanece no controle. Controle, porque a verdade é que o pânico deles não é sobre você. É sobre eles perderem o jogo que pensavam estar jogando. Eles esperavam que você estivesse esperando, observando, esperando que eles pensassem que tinham tempo. Mas agora o tempo acabou. E quanto mais eles percebem isso, mais eles tentam se agarrar de volta. Mas eles não vão encontrar o seu antigo eu, aquele que se importava demais, aquele que perdoava facilmente, aquele que inventava desculpas para eles. Essa versão de você se foi. E a pessoa que está no lugar deles, inabalável, inacessível, indiferente. Deixe-os perseguir. Deixe-os se esforçar. Deixe-os sentir o vazio que criaram,
Porque agora, são eles que ficaram no passado. Deixe isso nos comentários. Eu não persigo, eu atraio. Escreva isso, assuma, sinta, e se essa mensagem ressoou em você, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo. Porque a seguir, vamos expor os truques manipuladores que eles usarão para tentar te puxar de volta. E acredite, você precisa ver isso. 6. Eles vão tentar manipular para voltar. Quando as palavras não funcionam, a manipulação começa. Preste atenção, porque é aí que o jogo de verdade começa. A essa altura, eles sabem que você está se afastando. Eles sentem a mudança de energia, a realidade perturbadora de que você não está mais esperando por eles. E isso os apavora. Então, o que eles fazem? Eles começam a tentar se aproximar, não com honestidade, não com amor, mas com manipulação. Porque aqui está uma verdade que a maioria das pessoas não vê, até que seja tarde demais. Quando alguém perde o controle sobre você, não se rende, mas traça estratégias. No começo, tentam truques simples. Ligam para saber como você está. Trazem à tona velhas lembranças. Testam se ainda tem acesso às suas emoções. Mas quando você não reage da maneira que esperavam, eles mudam de estratégia. Começam a usar as armas de verdade, aquelas feitas para te confundir, para te fazer questionar a si mesmo, para te fazer duvidar se seguir em frente foi realmente a escolha certa. Não se trata mais de amor, mas de poder. O primeiro truque, a culpa. De repente, eles se pintam como vítimas. Tenho passado por dificuldades ultimamente. Você nem imagina o que tenho passado. Achei que você se importasse comigo. Eles tentam fazer você se sentir mal por ter escolhido a si mesmo, como você. Abandoná-los é de alguma forma cruel, como se não fossem eles que tivessem facilitado essa escolha desde o início. E por um momento, você pode sentir isso. Aquele velho instinto entra em ação. Aquele que quer confortá-los, consertar as coisas, ser aquele que torna tudo melhor. Mas então, você se lembra. Onde estava essa energia quando você precisava deles? Onde estava esse esforço quando você estava sofrendo? Veja bem, as pessoas não mudam da noite para o dia. O que está acontecendo agora não é uma grande revelação. É uma tática. E quando a culpa não funciona, elas passam para o ciúme. Agora, elas querem fazer você sentir que é você quem está perdendo. De repente, elas estão se divertindo muito, postando coisas que sabem que você vai ver, garantindo que você saiba que estão bem sem você. Talvez comecem a dar dicas de que tem alguém novo. Talvez garantam que você ouça por meio de amigos em comum que estão mais felizes do que nunca. Mas, meus amigos, deixem-me dizer uma coisa sobre pessoas que realmente seguem em frente. Elas não precisam de público. Se alguém está se esforçando demais para provar que está bem, é porque não está. Isso não é felicidade, é uma encenação. E o mais triste, você nem está assistindo, e é isso que os leva ao desespero. Agora, eles começam a bombardear você com amor do nada. Você começa a ouvir coisas que eles nunca disseram antes. Eu percebi o quanto eu te amo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu não consigo viver sem você. De repente, eles estão demonstrando o carinho que você implorava. A atenção que você tanto queria agora está sendo jogada em você com toda a força. Mas aqui está a pergunta de $1 milhão. Se eles realmente te amavam tanto, por que foi preciso perder você para que eles agissem? Porque não é amor, é medo. Medo de perder o controle, medo de ver você seguir em frente, medo de saber que você não está mais ao alcance deles. O amor verdadeiro não precisa da perda para despertar. O amor verdadeiro não espera até você se ir para finalmente agir. Isso não é amor, é manipulação. E é aqui que você precisa se manter firme, porque este é o teste final.
É aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que elas voltam ao ciclo, pensando: talvez elas tenham mudado. Talvez elas estejam falando sério desta vez. Mas se você deixá-los voltar agora, estará ensinando a eles que tudo o que precisam fazer é entrar em pânico e você virá correndo. Você não está caindo na mesma história com um novo roteiro. Não está se divertindo com a mesma performance com um novo conjunto de falas. Você cresceu, evoluiu, recuperou seu poder e agora, você está no comando. Deixe-os tentar. Deixa eles usarem seus truques, suas palavras, suas promessas vazias, porque enquanto eles estão se esforçando para te trazer de volta, você já está muito à frente. Você percebeu tudo. Você não está mais cego pela ilusão, e é isso que mais os abala. Escreva isso nos comentários. Eu percebi o jogo. Escreva, reivindique, deixe isso claro. E se essa mensagem ressoou em você, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o porquê. O momento em que você os supera é o momento em que eles mais temem você. E acredite, você vai querer ouvir isso. 7. Os poderes mudam. Você não é mais a mesma pessoa. A maior perda não é perder alguém. É perceber que eles superaram você, e não há como voltar atrás. Eles achavam que conheciam você. Achavam que tinham te entendido, que você era previsível. Alguém que sempre se importava, sempre perdoava, sempre deixava a porta aberta. Não importava quantas vezes eles entrassem e saíssem. Mas agora, eles olham para você e não reconhecem a pessoa que conheciam. E isso os apavora. Porque a verdade é que as pessoas não têm medo de perder você. Elas temem perder a versão de você que ainda as queria. A versão que teria respondido às mensagens delas tarde da noite. A versão que teria lutado por elas, desculpado o comportamento delas, tentado fazer as coisas darem certo. Mas essa versão de você, essa versão, se foi. E agora, elas não sabem em que pé estão. No começo, elas tentam se convencer de que você está apenas fingindo que essa nova energia, essa nova confiança, esse novo apego, tudo isso é uma encenação. Eles só estão tentando me deixar com ciúmes, só estão tentando me magoar. Eles vão voltar eventualmente, mas quanto mais você fica indiferente, mais aquela vozinha na cabeça deles começa a sussurrar algo que eles não podem ignorar. E se eles realmente não se importarem mais? E é aí que o pânico se transforma em medo total. Porque agora não se trata mais de reconquistar você, mas de reconquistar o poder. Eles perderam o controle. Antes, tinham o conforto de saber que, não importa como te tratassem, você sempre estaria lá. Mas agora, são eles que ficam questionando tudo. Imagine uma pessoa que tinha a chave de uma casa. Ela entrava e saía quando queria, sem nunca realmente apreciar o espaço, porque achava que ele sempre seria dela. Mas um dia ela tenta entrar, e as fechaduras foram trocadas, a porta não abre, e quando ela olha pela janela, vê algo que faz seu estômago revirar. Outra pessoa está lá dentro, e ela não pertence mais àquele lugar. É exatamente assim que ela se sente agora, porque a verdade é que, quando você cresce além dela, você se torna intocável. E nada é mais doloroso do que perceber que perdeu o acesso a algo que antes considerava garantido. Ela vai tentar puxar você de volta, não porque mudou, mas porque não quer aceitar que você mudou. Ela vai testar você, tentando encontrar qualquer traço do seu antigo eu. Eles vão dizer coisas que sabem que costumavam provocar uma reação. Eles vão trazer à tona velhas lembranças, na esperança de despertar algo dentro de você. Mas o problema é que eles estão falando com uma pessoa que não existe mais. A versão de você que chorava por eles se foi. A versão de você que esperava pela atenção deles se foi. A versão de você que precisava de um encerramento se foi.
E é isso que os abala profundamente, porque agora, pela primeira vez, são eles que se sentem inseguros. São eles que se perguntam o que fizeram de errado, o que poderiam ter feito de diferente, se ainda têm uma chance. Mas a verdade é esta: eles não têm. Porque você alcançou um nível de paz que não precisa mais da validação deles. E essa é a mudança de poder definitiva. Veja bem, eles achavam que a pior coisa que poderia acontecer era você ficar com raiva. Eles achavam que, enquanto você ainda tivesse emoções por eles, boas ou ruins, eles ainda importavam. Mas indiferença é o verdadeiro desgosto, porque significa que você deixou para trás. Significa que você seguiu em frente. Significa que eles não são mais um fator na sua vida. E agora são eles que estão lutando para seguir em frente. Porque o maior arrependimento não é apenas perder alguém. É saber que mesmo que você voltasse, eles não iriam mais querer você. Deixe-os sentir isso. Deixe-os observar. Deixe-os aceitar a realidade de que eles não têm mais espaço no seu mundo. Não se trata de vingança. Não se trata de provar nada. Trata-se de assumir totalmente o seu valor e nunca recuar. Comente isso nos comentários. Eu superei essas pessoas e elas sentem isso. Escreva, reivindique, assuma e, se estiver pronto para assumir todo o seu poder, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre a fase final, quando elas finalmente percebem que a porta está fechada para sempre. E acredite, você não vai querer perder isso.